vezes na minha vida, na minha história, eu fui impedida, né, pela minha própria mente? Quantas vezes os meus próprios pensamentos destrutivos não me barraram para poder conseguir alcançar algum objetivo que eu já tinha traçado para mim, algum planejamento. Aquela velha história do planos para 2025, igual foi agora, né? Todo ano, em janeiro, a gente, não sei vocês, mas eu sento, vou lá, pego um caderninho, eu coloco ali meus planos, meus sonhos, minhas metas. Só que antes, além de colocar coisas assim muito mirabolantes, sonhos muitas vezes sonhos até inalcançáveis para a ocasião, eu colocava tudo que eu queria. E aí, às vezes, eu não traçava uma meta, assim, tipo, uma forma de chegar naquele objetivo, né? E meus próprios pensamentos me destruíam, assim, tipo, completamente, me desanimavam, me desmotivavam. Eu caía numa procrastinação sem fim. E isso foi praticamente a minha vida adulta inteira. Na época da minha adolescência, na época que eu era mais menina, tipo, eu tinha um monte de tarefas, estudava, fazia curso, fazia um monte de coisa, e todos os meus cursos eu concluí, todas as minhas tarefas que eu tinha para fazer no trabalho, na escola, qualquer coisa, eu entregava. Era uma pessoa determinada e conseguia alcançar todos os meus objetivos. O ano que eu queria terminar meus cursos, eu terminei. O ano que eu queria fazer tal coisa, eu fazia. Eu concluía um projeto, um trabalho, uma prova. Eu me determinava a fazer algo e eu conseguia ir até o final. Eu tava ali, tipo, invencível, digamos assim. Mas, na época que eu era adolescente, eu não tinha certos medos, certas travas, isso fluía naturalmente na minha mente. Eu não tinha nada que me impedisse, não tinha medo, não tinha incerteza, não tinha dúvidas. E agora, depois de mais velha, na fase adulta, eu percebo que muitos dos meus planos eu não concluo porque eu sempre, quando começo algum projeto, algum plano novo, alguma ideia nova, alguma forma de empreender, qualquer ideia que eu tenha, normalmente eu começo, mas eu não termino, vem a procrastinação e me barra. Não mais, né? Inclusive é por isso que eu venho trazendo esse vídeo hoje para vocês, porque nos últimos 7 meses, 6, 7 meses pra cá, eu tenho vivido uma transformação, inclusive nessa área, nessa questão da transformação de mentalidade, nos pensamentos, no modo como eu penso. Isso começou de uma forma muito assim impactante. Eu tenho alcançado objetivos simples, inclusive gravar esse vídeo aqui mesmo para vocês. Eu fiquei mais de um mês aí doente e o que estava me impedindo de gravar era porque eu fiquei de cama. Eu não conseguia mais gravar, não estava tendo vigor nem para ficar de pé, quem dirá para me maquiar, me preparar, organizar o tripé aqui para poder gravar, entendeu? Tava algo muito complicado, mas enfim, agora a parte da saúde voltou, eu já tô bem, graças a Deus, e voltei com os temas de novo para gravar os vídeos. Já tem vários temas que eu quero gravar. E antes era algo que eu estava procrastinando. Esse é um dos exemplos. Tem muitas outras coisas que eu retomei na minha vida que eu procrastinei. Mas a procrastinação tem muito assim um quê de questionamento da sociedade. Tipo, as pessoas pensam que as pessoas procrastinadoras são pessoas preguiçosas, são pessoas que não querem alcançar, que não querem dar o sangue para aquilo. E não é isso. Você luta contra a procrastinação, você luta para vencer aquele pensamento. E muitas das vezes você não consegue. Foi o meu caso por anos. E como foi que eu fiz para poder conseguir mudar a minha mente? Em primeiro lugar, antes de ir para páginas do livro, o primeiro livro e essencial livro que eu tenho acompanhado, leituras diárias e tenho aprendido muito, é a Bíblia. E na palavra de Deus ele fala, dá uma instrução para a gente em Romanos capítulo 12, no versículo 2, ele fala que é para nós não nos conformarmos com esse mundo e renovar a nossa mente. É mais ou menos isso, eu vou deixar passando escrito aqui para vocês, mas o poder da nossa mente, inclusive em Provérbios 23, no versículo 7 também fala que assim como o homem pensa, assim ele é. O porquê na Bíblia já fala isso, porque o Senhor, ele já conhece os nossos pensamentos. Ele já sabe o poder da nossa mente, o quanto isso pode nos destruir ou nos levantar. Da mesma forma, ele fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, fala que o Senhor conhece a nossa mente. O inimigo, ele não conhece, né? O poder espiritual na parte do mal, os demônios e tudo mais, ele não conhece o que você pensa. Ele não sabe o que está dentro da sua cabeça, mas o Senhor, através do Espírito Santo, ele sonda os teus pensamentos, ele conhece o teu coração, antes mesmo de você abrir a boca, antes mesmo de você falar, ele sabe o que você pensa. Não existe ninguém nessa terra que sabe o que você pensa.
Ninguém tem o poder de saber adivinhar, né, o que está dentro da sua cabeça ali no momento que você está com seus pensamentos navegando na sua mente. Não, não tem quem saiba, quem conhece os seus pensamentos, mas o próprio Senhor dá instrução para que você se posicione através da sua mente. Aqui no livro Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker, tem uma página aqui que ele explica como é que os pensamentos conduzem as nossas ações. O pensamento, ele conduz aos sentimentos, os sentimentos, ele conduzem às ações e as ações te conduzem aos resultados. Então, o próprio pensamento que você gera, que você trabalha ali na sua mente, ele é que no final vai dar o resultado para você. Então, olha só como é muito mais profundo do que uma pessoa procrastinadora ser uma pessoa preguiçosa. Não é. A pessoa, para ela chegar no ponto de ser procrastinadora, ela tem muitas outras batalhas sendo travadas dentro da vida dela. A nossa mente é um campo de batalha, se você for ver, porque o tempo todo é você ali lutando para eliminar aqueles pensamentos. Isso se você estiver entendendo o que eu estou falando, porque por muitos anos eu já assisti podcasts, eu já ouvi coaches, eu já fiz de tudo para poder tentar mudar os meus pensamentos, mas eu não conseguia colocar em prática. No dia a dia eu sempre estava travada, no dia a dia, por exemplo, eu queria começar algo novo. E aí eu ia lá, anotava qual que seriam os próximos passos, anotava o que eu deveria começar a fazer para poder conseguir deslanchar nesse plano que eu tinha feito. E aí chegava, tipo, 2 semanas depois, 3 semanas depois, eu ficava, nossa, será que isso é para mim mesmo? Eu acho que não vai dar certo. Mas eu nem sei tanto, tem gente que sabe mais do que eu nessa situação, nessa área. Principalmente planos profissionais, sabe? Objetivos profissionais. Gente, qualquer coisa que eu decidia fazer, praticamente todos os meus planos davam errado. E a gente não olha para nós mesmos quando nós estamos assim. Eu já olhava para pôr defeito no outro. Mas eu estou vivendo essa situação por conta disso, disso e disso. A culpa é de fulano, de ciclano. Gente, não. Esse vídeo, inclusive, vai ser uma corda de realidade para você entender que a culpa de onde você está hoje também é sua. É sua. A responsabilidade é sua. Você tem que assumir sua responsabilidade. Essa etapa de autoanálise, ela traz muito clareza para a fase que a gente está vivendo. Eu estou no cenário que eu estou vivendo por 2 motivos. Primeiro, a culpa é minha, senso de autorresponsabilidade. Segundo, é tempo de Deus também. Se você não aprender as fases que você está vivendo, aquilo que você tem que passar, aquilo que tem que mudar o seu caráter, aquilo que você tem que ser transformado, Deus também não vai te liberar respostas e bênçãos só porque você quer e você é um filhinho favorito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está vivendo as fases que você está vivendo porque é necessário viver. E mudar a mentalidade faz toda a diferença para você entender o nível que você está. Você está vivendo uma fase e aí você quer avançar. Mas eu não consigo. Mas está difícil. Não desiste. E era onde o que eu fazia? Colocava a culpa nos outros, ou seja, não tinha o senso de autorresponsabilidade. E segunda coisa, eu reclamava e procrastinava. Eu desistia. Reclamar é a pior coisa que você pode fazer. Piora tudo. Piora todo o cenário. Praticamente um imã. Você está atraindo mais coisas negativas para sua vida. Você está declarando mais coisas ruins para o que estão acontecendo. Eu não acredito que tal coisa aconteceu e não sei o quê. Se você só reclama, você só vai ser um imã atraindo coisas negativas para você. E eu não estou falando de lei da atração. Eu não estou falando de nada de linguagens. Não, eu estou falando de Bíblia, de leitura que realmente tem um embasamento, sabe? Deus, ele já deixou o livro como o principal livro da vida. A Bíblia é o nosso livro da vida, para a gente poder abrir e ter instrução sobre tudo. Sobre família, sobre dinheiro, sobre saúde, sobre prosperidade, sobre, sei lá, todas as dúvidas que você tiver. Sobre luto, sobre dor, sobre parto, sobre filho, sobre mãe, sobre pai, sobre marido, sobre esposa, sobre tudo que você quiser saber. A Bíblia, ele é o maior manual que nós temos nessa vida. Eu leio muitos outros livros, leio, porque é bom a gente aprender com pessoas que já erraram e que têm uma resposta para poder nos direcionar a um caminho diferente. É bom para a gente ter repertório, é bom para nossa profissão, é bom para nós estudarmos, é bom para a gente aprender. Mas eu não me limito a livro. Eu vou profundo, mergulho fundo mesmo na Bíblia. A Bíblia é o que fez eu entender aonde estava parando os meus pensamentos.
sabe? Eu queria, nas minhas orações, eu falava para Deus, Senhor, que o meu coração, o meu pensamento, corpo, alma e espírito seja conectado em Ti. Eu quero entender o que o Senhor precisa me ensinar no momento que eu estou vivendo. Muda os meus pensamentos, muda a minha mentalidade. Essa foi uma das orações que eu mais fiz nesses últimos meses. Muda os meus pensamentos e me ensina o que eu preciso viver nessa fase. E aí Deus realmente foi me transformando, foi mudando. Olha, não é por aí. Olha, para de pensar desse jeito. Não é assim, você tem que deixar de ser assim, você tem que fazer essa. Ele que me conduziu. Ah, mas como que você começou a ouvir a voz de Deus? Gente, Deus fala nos detalhes. Ele fala através dos detalhes e com muita simplicidade, com muito amor. Eu orava e buscava na Bíblia. A Bíblia é a palavra viva dele. E ela é atemporal, não é porque ela foi escrita há mais de não sei quantos anos atrás, 2000 anos atrás, que ela é um livro velho de história, não, ela é viva. E todos os dias que você lê algo novo, ou até mesmo os mesmos versículos de forma repetida, Deus ele vai trazer um discernimento diferente na sua, para a sua leitura, para o seu entendimento, para o seu devocional. É a partir do momento que eu comecei a mergulhar fundo na palavra, a entender mais o que Deus tinha para mim, e ele começou a me falar: você precisa passar por isso, porque é isso que eu quero para você. Você não pode desistir agora. Para de ser fraca, bora continuar. Isso eu determinei para você fazer. Então vai e faz o que eu tô mandando. Primeiro eu ia lá, entendia, processava. E eu muitas vezes também ficava, será que isso daqui é coisa da minha cabeça? Será que é coisa de Deus? Será que Deus está falando mesmo comigo? Deus ele falava comigo através de sonhos, Deus falava comigo através da Bíblia, através de louvores, através de pessoas. Deus ele usava e usa todos os dias inúmeras formas para nos dar sinais de que ele está falando. Basta estar atento ao que ele quer falar para você. A partir do momento que eu comecei a me alimentar e viver a palavra de Jesus, eu comecei realmente a ter uma transformação na minha mente. Eu não foi por conta de palestra de coach, não foi por conta de pessoas que eu ouvi conversando aí numa roda de conversa que me convenceram como que eu tinha que agir. Não foi, foi o próprio Espírito Santo que me mostrou como eu deveria andar. Inclusive, eu passei já por várias coisas que eu pensava, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado. Me instrui, era ele que literalmente sempre estava me instruindo. A partir do momento que você começa a dar liberdade para ele falar com você e te instruir, ele vai instruir. Ele não vai deixar você andar sem discernimento, sem paz, sem direção. A mudança da minha mente, a mudança dos meus pensamentos foi o ponto-chave para eu começar a viver coisas diferentes de uns meses para cá. No meu comportamento, nas minhas atitudes, no como eu me vejo como mulher cristã, em tudo, em muitas coisas o meu pensamento tem mudado, e claro, isso daí a gente vai mudar ao longo da vida. Acompanhar algumas youtubers, algumas pessoas nas redes sociais também, me fez abrir ainda mais meu entendimento, porque antigamente, há uns 2, 3 anos atrás, né, eu seguia qualquer coisa, qualquer pessoa, página de fofoca, eu seguia influenciadores que não tem nada para oferecer, que só fala de futilidade. E aí, de uns 2, 3 anos para cá, ou até mais, eu já vinha me separando desses tipos de comunicação, né? Deixando de seguir certas pessoas, deixando de seguir qualquer tipo de página de fofoca, deixando de seguir influenciadores que não tem nada para oferecer, deixando de seguir até amigos também que só tinham para falar besteira, entendeu? E aí eu fui me alimentando de pessoas que tinham o mesmo pensamento que eu queria alcançar. Você não vai alcançar pensamentos novos convivendo com pessoas com pensamentos iguais ou menores do que o que você quer alcançar. Se você quer ter pensamentos e mentalidade, atitude e quer alcançar novos objetivos, você tem que se aproximar e consumir conteúdos de pessoas que já chegaram ou estão chegando no caminho que você quer chegar. E eu comecei a fazer isso. Comecei a assistir mais pregações, comecei a ouvir mais youtubers aqui na internet, e eu fui ouvindo pessoas que tinham sabedoria, que tinham instrução, que estavam estudando a palavra, que estavam vivendo o novo de Deus. E isso começou a me transformar. Deus também estava usando essas pessoas como canal para me ministrar, para poder me ajudar no meu momento de transformação. E ele me pediu para voltar aqui para o canal para fazer a mesma coisa. Neste momento, você está assistindo esse vídeo, você também esteja prendendo a sua atenção nesse vídeo, não porque eu estou falando palavras à toa, não, porque eu orei para poder estar aqui, que eu instruísse
as pessoas através das minhas vivências, para que eu falasse aquilo que ele queria que eu falasse. E não são palavras minhas, claro, tem as experiências minhas vividas que eu vivi e estou compartilhando com vocês, mas o que vai ser transmitido para você aqui não é à toa. Eu quero que Deus seja o centro aqui nesse canal. O canal tem o meu nome, mas é o nome dele que vai ser glorificado aqui. Eu não estou aqui à toa. Isso me emociona, porque até esse canal foi uma trava. Esse canal, reabrir esse canal, voltar com os vídeos depois de tantos anos, foi uma trava por muito tempo. Eu não fazia. Era algo que estava no meu coração em todas as minhas anotações dos anos de 2022, dos anos de 2023, todos os últimos anos eu colocava retornar para as redes sociais, para o YouTube. Só que dentro do meu coração eu falava, Senhor, eu não quero mais fazer vídeos fúteis. Eu não quero mais falar só de cabelo e maquiagem. Eu quero ter algo legal para levar, para transformar a vida de pessoas, mas eu precisava ser transformada primeiro. E eu estou vivendo essa transformação todos os dias. E Deus tem usado a minha vida através do YouTube para poder alcançar pessoas onde eu nem conheço, em estados, em cidades ou até países diferentes. E que você seja tocado para você mudar a sua mente. Ore neste momento e fala para Deus que você quer ser transformado e que Ele comece a transformação na sua mente, nos seus pensamentos. Que Ele comece a transformação no seu coração. Que Ele comece a transformação dentro de você. Para de olhar para os outros, para de culpar as pessoas, para de terceirizar a culpa de que é a culpa de fulano, que é a culpa de ciclano, a culpa é sua. Os processos que você tem que viver é você que tem que viver, você tem que passar. Ah, mas se fulano e ciclano não tivesse feito tal coisa comigo, talvez eu tivesse melhor, exatamente. Mas você tinha que passar por coisas que você talvez nem sabe o porquê. Mas Deus sabe. É o momento de você reconhecer, criar autorresponsabilidade, literalmente tomar vergonha na cara, para poder andar o caminho que Deus tem para você. Você não vai deslanchar e viver as promessas de Deus enquanto você não aceitar que você tem que viver o processo. Essa questão da procrastinação é algo que realmente foi uma luta para eu vencer. E todos os dias é uma batalha, todos os dias eu continuo lutando, mas eu tô tão bem, eu tô tão melhor. Eu evolui tanto nessa questão de lutar contra os meus pensamentos, lutar contra os meus medos, que não são meus. Eles nunca foram meus. Só que mesmo sem o inimigo conhecer a nossa mente, ele lança pensamentos. A gente vai colhendo o que a gente quer pra gente. A gente pode ser alvejado de setas malignas, de pensamentos ruins que o inimigo solta na nossa mente. Mas a gente tem que pegar aquilo que é santo, aquilo que vem de Deus. Se Deus fala para você que você é mais que vencedor, que você pode usufruir do melhor dessa terra, que ele sabe os pensamentos que ele tem sobre você, como diz em Jeremias 29:11, que ele tem pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. E você, em vez de pegar todas essas palavras de bênção e prosseguir naquilo que Deus te chamou para fazer, para viver, você simplesmente absorve todas as setas que o inimigo lança e absorve isso tudo na sua mente. E aí, quando você vê, você passou 1, 2, 3 meses, 2 anos, 10 anos, procrastinando uma vida inteira de milagres e de promessas daquilo que Deus tem para você. Você simplesmente não olhou para dentro de você, só terceirizou culpa para outras pessoas, não reconheceu o momento que você estava vivendo para poder você trilhar de verdade o caminho que você precisava trilhar. É claro que falar sobre procrastinação tem muitas camadas, é muito complexo, é algo que eu queria abordar em vários temas. Se for um assunto que vocês querem saber mais, comenta aqui embaixo, deixa aqui uma mensagem nos comentários falando que se esse assunto foi importante para você, se você quer saber mais sobre isso. Deixa um like aqui no vídeo, porque isso vai me ajudar mais ainda a entender que o conteúdo fez sentido para você. E se inscreve aqui no canal para poder ficar por dentro dos próximos vídeos, para poder acompanhar essa nova fase aí de novos conteúdos. Vou deixar o link do livro e também da minha Bíblia aqui nos links da descrição do vídeo, tá bom? E é isso que eu tinha para falar. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!